Olá, turma! Estamos aqui neste momento para darmos início aos nossos estudos, que se volta neste momento para figuras de linguagem. Então, neste momento, iremos tratar da parte 1 desse conteúdo, porque haverá também, posterior a esse, uma segunda parte que se volta também para este conteúdo. Então, figuras de linguagem, elas podem ser figuras sonoras, figuras de sintaxe, tropos e figuras de pensamento. Nesse primeiro momento, estaremos estudando, dentro deste assunto, figuras de linguagem, sonoras e figuras de sintaxe. Importante saber que figuras sonoras caracterizam-se por ter função de gerar efeitos sonoros específicos. Tais figuras são mais bem identificadas quando as lemos em voz alta. Chamam-se figuras de som aquelas que se ligam aos aspectos fonético-fonológicos das palavras. São elas a literação, a sonância, paronomásia e onomatopeia. Assim, vamos adentrar o nosso conteúdo. Figuras sonoras. Elas contribuem, claro, para a expressividade. Dentre elas, vamos iniciar, então, com a aliteração. O que seria a aliteração? Repetição de consoantes em vocábulos próximos. Segue, então, este exemplo. Vozes, veladas, veludosas, vozes. Esse verso é de Cruz e Souza. Então, esta questão da aliteração fica bem claro aqui, né? Repetição de consoantes. E esta consoante que mais se repete aqui nessas palavras são a consoante V. Outro exemplo, que é a brisa do Brasil, beija e balança. Um verso de Castro Alves. Então, aqui a gente observa a repetição do B, né, nas palavras brisa, Brasil, beija e balança. Temos, então, a assonância. A assonância é a repetição de vogal em vocábulos próximos. Olha lá. Vozes, veladas, veludosas, vozes. Repetição aqui, por exemplo, da vogal O. Nas palavras vozes, veludosas e vozes. Esse verso é de Cruz e Souza. Assim chegamos a onomatopeia. O que seria a onomatopeia? Tentativa de imitação de sons. Preste atenção aqui no exemplo. A língua do Nhen. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa a boa velhinha, resmungando sozinha. Nhen, 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 nhen. Então, neste exemplo aqui, a gente pode observar justamente a definição do que seria onomatopeia, que é a tentativa de imitação de sons. Assim chegamos à paronomásia, o mesmo que trocadilho. Lembre-se, parônimos são vocábulos parecidos. Então, a gente vai observar esse aspecto aqui neste exemplo, que é a citação de Padre Antônio Vieira. Como tais premissas, ele, sem dúvidas, leva-nos às primícias. Observe que o trocadilho aqui entre as palavras premissas e primícias são palavras, né, com sons parecidos. Por isso, esse trocadilho, nós podemos então dizer que são o trocadilho de palavras com sons parecidos. Assim chegamos às figuras de sintaxe. Essas figuras de sintaxe, elas mexem com a construção da frase. A gente vai elas são bastante presentes, né, na construção das frases. Começamos então pela elipse, que é a omissão de um termo facilmente perceptível. Nós temos aqui o exemplo: preciso que me ajudem. Quais foram os termos suprimidos aqui, né? A omissão desses termos é justamente o eu, porque precisa estar conjugado em primeira pessoa, né? Então, o eu aqui está entre parênteses justamente porque ele não compõe esta frase. Ele está nesta frase, né? Então, ele está omisso aí. Eu
no caso, a primeira pessoa, e a preposição de. Zeugma, elipse para não repetir verbos ou substantivo. Então, se recorre a esta figura de sintaxe, né, justamente para, no caso, omitir verbos, ou seja, não haver a repetição de verbos na frase. Tipo, encontrei a resposta, ela não. Então, se não houvesse a questão do zeugma, para que se pudesse estar recorrendo, então o verbo iria aparecer. Encontrei a resposta, ela não, no caso, encontrou. Aí esse verbo está aqui omisso, né? Repetindo o conceito, elipse para não repetir verbo ou substantivo. Então isso não acontece só com a questão da repetição, para evitar a repetição de verbos na frase, como também de substantivos. Temos então o hipérbato. O que seria o hipérbato? Inversão da frase. Por exemplo, desfilavam os foliões. Se esta frase ela estivesse numa colocação direta, ficaria os foliões desfilavam. Como está colocada de maneira inversa, ou seja, inversão da mesma, ficou desfilavam os foliões. Assim também brincam as crianças, por exemplo. Isso numa frase onde está sendo colocada de maneira inversa. Se fosse de maneira direta, na ordem direta, ficaria as crianças brincam. Pleonasmo, repetição enfática de termo ou ideia. Por exemplo, morrerás morte, viu na mão de um forte. A gente observa, né, a questão enfática aqui da morte. Esta citação, né, aqui no caso, o verso é de Gonçalves Dias. A mim só me resta uma saída. Olha aí também a repetição de uma ideia aqui, né? Que no caso, por exemplo, a mim só me resta uma saída, enfatizou aqui, então, essa questão de que para minha pessoa só existe uma saída. Assíndeto, ausência de conjunção coordenativa. Importante lembrar que oração assindética não tem conjunção. Então, assíndeto é isso, né? Na oração não vai ter a questão da conjunção. Ela vai ser assindética. Cheguei, vi, venci. Então, vocês podem observar que ao invés da conjunção, nós temos, então, a vírgula. Não temos a presença da conjunção aqui nesta oração. Por isso, nós dizemos que há a presença da figura de sintaxe assíndeto. Polissíndeto, repetição enfática de conjunção. Já é o contrário, né? Aqui vai estar se repetindo a questão da conjunção. Trabalha e teima, e lima, e sofre e sua. Olavo Bilac. Olha aí a repetição da conjunção e. Anacoluto. Então, nós temos, então, aqui essa questão de anacoluto, né? Corte brusco de uma frase e início imediato de outra, de modo que fique sobrando um termo sem função. Exemplo, espingardas não me agradam armas de fogo. Outro exemplo, que o feio ama, bonito lhe parece. Então, nós temos aqui a presença do anacoluto, que, repito, é um corte brusco de uma frase e início imediato de outra, de modo que fique sobrando um termo sem função. Então, nós vamos ter a anáfora, repetição de uma palavra no início de versos ou de frases. Então, nós temos aqui, é pau, é pedra, é o fim do caminho, né? Olha aí a repetição do né? Aí, neste exemplo, ela não sente, ela não ouve, avança, avança. Então, nós vimos aí a presença da anáfora, repetição de uma palavra no início de versos ou frase.
No primeiro exemplo, a gente observa a repetição do é. E no segundo exemplo, a repetição da palavra, no caso do pronome, né? Pessoal, ela. E também a gente pode observar a repetição de avança também, né? Da palavra avança. Silepse de concordância com a ideia e não com a palavra. Então, nós vamos ter aqui, exemplo, dentro dessa questão de silepse. Silepse de gênero. Sua excelência está enganada. Silepse de número. Um bando de moleques gritavam. Silepse de pessoa, os candidatos estamos preparados. Vamos observar aqui essa questão, né? Sua excelência está enganada. Ao invés de enganado combinar com, no caso, a palavra, no caso, excelência, que é feminina, e enganado está no masculino, então ficou essa combinação aqui não foi com o gênero, mas sim com a ideia. Sua excelência está enganado, né? Um bando de moleques gritavam. Observe que bando, a palavra está no singular, o verbo está em gritavam. Então, aqui combinando então com a questão de moleques e não com o bando, que é um substantivo coletivo, embora no sentido plural, mas ela é escrita no singular. Então, deveria, no caso, se não fosse aqui a questão da silepse de número, ficaria bando, gritava, ou seja, o verbo no singular. Mas aqui está havendo a silepse de número. Bando, gritava, ou seja, um bando de moleques gritavam. Silepse de pessoa. Os candidatos estamos preparados. Então, aqui está combinado os candidatos preparados. Poderia ser, os candidatos estavam preparados. Mas aqui a pessoa se colocou dentro desse candidato, né? Dos candidatos, na verdade. Então, ficou, os candidatos estamos preparados. Embora os candidatos sendo eles, mas aí colocou-se, então, o verbo em primeira pessoa do plural. No caso, nós, se incluindo aí também, né, nessa questão dos candidatos. Então, os candidatos estamos preparados. Então, é isso aí. Esses exemplos aqui, referente ao que? A silepse, que é justamente a concordância com a ideia e não com a palavra em si. Tropos. Então, essa questão de tropos, nós vamos estar tratando num próximo conteúdo, porque também faz parte das figuras de linguagem. Então, até a próxima aula.